Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim. Esse canal que tem por objetivo falar sobre espiritualidade, sobre energia, vibração, a busca do autoconhecimento, para que a gente possa aprender a sermos melhores, né? Busca do nosso caminho evolutivo. Hoje eu estou de óculos, vou fazer um exame aí ocular, então tive que tirar a lente de contato, então estou um pouco diferente aí do que normalmente vocês me veem. Mas vamos em frente, eu consigo enxergar e consigo ler. Então vamos lá, a nossa leitura semanal, né, da Bíblia Peshitta. Se você não sabe o que é Bíblia Peshitta, dá uma olhada nos primeiros vídeos aí da playlist da Bíblia Peshitta no canal, que lá está bem explicadinho do que se trata. E nós vamos dar continuidade aqui à leitura da Bíblia no dia de hoje. Nós estamos lendo o livro do profeta Ezequiel. Estamos no capítulo 21. Vamos na sequência a partir do capítulo 21, tá bom? Antes da leitura propriamente dita, quero falar sobre o nosso parceiro desse projeto, que é a Clima Digital, né, que eu sempre falo deles. Eles são responsáveis aí pela parte técnica do canal. Então, sempre que você precisar aí de um parceiro para um projeto de digital, fale com eles no Clima Digital no Instagram ou no site www.climadigital.com.br. E é isso aí. Claro, clique no sininho do canal para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Dê o seu joinha se você está acompanhando e está gostando. Compartilhe com quem você gosta, com quem você sabe que tem interesse no assunto. Deixe seu comentário, sua sugestão, que é sempre muito bem-vindo. E, claro, nos siga no Instagram. No Instagram nós fazemos as preces diárias lá. Essa semana começamos um novo livro, que é Pensamento e Vida. Então, siga por lá, acompanhe todas as manhãs, bem cedinho. A gente publica uma oração para que possamos começar o dia energizados com a vibração elevada, tá certo? E é isso aí, vamos lá. Vamos em frente e vamos começar a nossa leitura de hoje. Então, livro de Ezequiel, capítulo 21, a espada de Mariá. Veio novamente a mim a palavra de Mariá, dizendo: Filho do homem, põe teu rosto a Jerusalém. Observa o santuário deles, profetiza contra a terra de Israel, dizendo à terra de Israel: Assim diz o Senhor dos Senhores: Eis que estou contra ti, tirarei minha espada de sua bainha e eliminarei de ti o justo e o pecador. Porquanto haverei eliminado de ti o justo e o pecador, por isso minha espada sairá de sua bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. Então saberá toda a carne que eu, Mariá, tirei minha espada de sua bainha e não mais voltará a ela. Mas quanto a ti, ó filho do homem, geme com o quebrantamento dos teus lombos, geme com amargura perante seus olhos. E se te disserem, por que gemes? Dize-lhes, por causa da notícia que vem, todo o coração desfalecerá, toda a mão se debilitará, todo o espírito sofrerá, e todo o joelho fraquejará. Eis que virá e sucederá, declara o Senhor dos Senhores. Então veio a mim a palavra de Mariá, dizendo: Ó filho do homem, profetize e dize: Assim diz o Senhor dos Senhores, a espada está afiada. E está pronta para realizar uma matança, tem sido polida, preparada está para enfraquecer a família de meu filho e para desprezar todo o ramo. Eu entregarei a espada para prepará-la, para tomá-la com a mão, para que esteja polida e preparada, para entregá-la na mão do matador. Implore e geme, ó filho do homem, porque ela está contra meu povo e contra todos os príncipes de Israel. Bate as mãos, porque isto é justo, mas se a família é desprezada, não ocorrerá, declara o Senhor dos Senhores. Tu, pois, filho do homem, profetiza e golpeia mão contra mão, e a espada se duplicará, e a espada se triplicará, porque é para a matança a espada da grande matança os estremecerá, para que se quebrantem seus corações e se multipliquem em todas as suas portas os que sofrem. A espada afiada e polida os entreguei. Preparada está para a matança. Segure firmemente minha mão direita, tome firmemente minha mão esquerda, aonde esteja disposto meu rosto.
Também eu golpearei minhas mãos uma contra a outra, e farei com que se apazigue meu furor. Eu, Maria, falei. O cerco de Jerusalém profetizado. Voltou a vir a minha palavra de Maria, dizendo: Tu, pois, filho do homem, trace 2 caminhos por onde possa ir a espada do rei da Babilônia. Ambos sairão de uma mesma terra, à margem escolhida, ao princípio do caminho da cidade eleita. Trace um caminho para que a espada possa ir contra Rabá dos Amonitas, contra Judá e contra a fortificada Jerusalém. Porque o rei da Babilônia se deteve no princípio do caminho, na encruzilhada dos caminhos, para fazer uso da adivinhação. Dispara uma flecha, consulta a seu ídolo, considera seu senhorio. À sua direita assinala o presságio contra Jerusalém. Que sejam postas emboscadas contra ela, que abra sua boca com seu poder, que alce sua voz com berreiro, que levante baluartes diante de suas portas, que ponha emboscadas e que construa torres de cerco. Contudo, aos seus olhos será como adivinhação inútil, mas ele fará que se lembrem da iniquidade e serão capturados. Portanto, assim diz o Senhor dos Senhores, posto que lembrastes de vossa iniquidade no cativeiro de vossos pecados, contemplastes vossos pecados e todos os vossos artifícios, com poder serão capturados. Quanto a ti, contaminado e pecador, príncipe de Israel, porquanto chegou teu dia, o tempo de tua iniquidade e teu fim. Assim diz o Senhor dos Senhores: Despoja-te do turbante e depõe a coroa. Seja exaltado o humilde e humilhado o que se exalta. Também isto lhe farei eu por causa da iniquidade e do engano, até que venha aquele a quem pertence o direito, e a ele o entregarei. E quanto a ti, ó filho do homem, profetiza, dizendo: Assim diz o Senhor dos Senhores, acerca dos amonitas e de seu opróbrio. Dirás: a espada que está preparada para a matança, está afiada e polida. Devido à sua inútil visão e à sua adivinhação falsa, para te porem junto com os pescoços dos pecadores iníquos, porquanto chegou o seu dia, veio o tempo de sua iniquidade e seu final. Regresse a tua bainha no lugar onde nasceste, ali te julgarei. Derramarei minha indignação contra ti, soprarei com o fogo de meu furor sobre ti, e te entregarei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Serás combustível para o fogo, e teu sangue estará no meio da terra. Não haverá mais memória de ti, porque eu, Maria, falei. Capítulo 22. A sentença divina vem contra Jerusalém. E veio a mim a palavra de Maria, dizendo: Tu, ó filho do homem, julgue a cidade derramadora de sangue, e lhe dê a conhecer toda a sua abominação. Tu, pois, dirás: Assim diz o Senhor, cidade que derrama seu próprio sangue no meio de si. Chegou o seu tempo, também fez ídolos dentro de si, para se contaminar. Pelo sangue que derramaste, te fez culpada, e te contaminaste com os ídolos que fizeste. Teus dias se aproximarem, e chegou o término dos teus anos. Portanto, eu te pus por motivo de afronta para as nações e por objeto de zombaria para todas as cidades. Os que estiverem longe e os que estiverem perto de ti farão escárnio de ti, dizendo: Cidade de reputação manchada e que abundou em suas iniquidades. Eis que os príncipes de Israel, cada um por sua tribo, estavam em ti para derramar sangue. Em ti insultaram ao pai e à mãe dentro de ti, se têm oprimido o prosélito e os órfãos, e as viúvas se têm defraudado em meio de ti. Minhas coisas santas desprezaste, e profanaste meus dias de repouso. Houve em ti mercenários que cometiam derramamento de sangue, comeram sobre os montes estando em meio de ti. Em meio de ti cometeram pecado. Em ti descobriram a nudez do pai, no meio de ti cometeram imundícia com mulher menstruada. Um cometeu abominação com a esposa de seu próximo, outro contaminou sua nora com fornicação.
e outro desonrou sua irmã, a filha de seu pai, no meio de ti. Eles receberam suborno em ti para derramar sangue. Em ti se tomou a usura e têm sido excessivas as cargas em ti, defraudaram a seus próprios amigos enganosamente e te esqueceste de mim, declara o Senhor dos Senhores. Também eu golpearei minhas mãos uma contra a outra devido à iniquidade que cometeste e devido ao sangue que foi derramado no meio de ti. Poderá permanecer firme teu coração e tuas mãos poderão resistir nos dias quando eu agir? Eu, Maria, falei e o farei. Entre as nações te dispersarei, entre as cidades te espalharei, e te repreenderei à vista das nações, então saberás que eu sou Maria. Veio depois a mim a palavra de Maria, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se converteu em escória para mim. Todos eles são como bronze, como estanho, como ferro e chumbo mesclados com prata no interior de um forno. Por isso, assim diz o Senhor dos Senhores: posto que todos vós vos mesclastes em escórias, eis que eu vos reunirei no meio de Jerusalém. Tal como se junta a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo no interior de um forno, e lhe assopra ao fogo para que se fundam, assim vos ajuntarei em minha indignação, em minha ira vos fundirei. Assoprarei contra vós com o fogo de minha indignação, e vos fundirei dentro dela. Como se funde a prata no interior de um forno, assim se fundirão dentro dela, então saberão que eu, Maria, derramei minha ira sobre vós. Veio novamente a mim a palavra de Maria, dizendo: Filho do homem, tu lhe dirás: Tu és uma terra que não foi limpa, não tem sido regada, nem a chuva caiu sobre ti. Seus profetas se rebelaram no meio dela como leão que ruge, que despedaça a presa. Eles devoraram vidas e levaram as coisas preciosas de seus palácios por seu poderio. Seus sacerdotes violaram minha lei e profanaram meu santuário. Não fizeram diferença entre o santo e o imundo, nem distinguiram entre o contaminado e o limpo. Esconderam seus olhos quanto aos meus dias de repouso, e tenho sido profanado no meio deles. Seus príncipes cometeram violência no meio dela como lobos, para derramar sangue e destruir vidas, para conseguir lucros desonestos. Seus profetas a recobriram com argamassa que cairá. Eles tiveram visões inúteis, eles fazem augúrios falsamente, dizendo: assim diz Maria, sem que Maria tenha falado. Defraudaram e prejudicaram o povo da terra, oprimiram os pobres e aos necessitados, e oprimiram injustamente ao que se voltou para mim. Então busquei entre eles algum que levantasse um cercado e que se pusesse na brecha diante de mim a favor da terra, para que eu não a destruísse, porém não achei. Portanto, derramei minha indignação sobre eles, e com o fogo de minha ira os consumirei. Retribuirei seus caminhos sobre suas cabeças, declara o Senhor dos Senhores. Capítulo 23. Alegoria sobre Samaria e Jerusalém. Outra vez veio a mim a palavra de Maria, dizendo: Filho do homem, havia duas mulheres que eram filhas de uma mesma mãe, as quais se prostituíram no Egito durante sua juventude. Ali foram apertados seus seios e ali foi tirada sua virgindade. A mais velha se chamava Halá e a outra se chamava Haliba. Elas foram minhas e deram à luz filhos e filhas. O nome de Samaria é Ala e o de Jerusalém é Aliba. Ala se prostituiu quando era minha, unindo-se amorosamente a seus amantes, os assírios vizinhos seus, ataviados com adornos púrpura, dominantes e governantes, jovens cobiçáveis, todos eles cavaleiros que montavam a cavalo. Entregou-se à prostituição com eles, com o mais seleto dos assírios e com todo aquele que se uniu amorosamente e se contaminou com seus ídolos. Tampouco abandonou a prostituição que cometera no Egito, pois a desonraram durante sua juventude e tiraram sua virgindade e verteram sua fornicação sobre ela. Por isso, eis que eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos assírios, a quem se unir amorosamente.
Eles descobriram sua nudez, tomaram os filhos e as filhas dela e mataram ela à espada. E ali se converteu em fofoca para as mulheres, as quais executaram juízo sobre ela. Sua irmã Aliba, havendo visto isso, corrompeu-se mais do que ela em sua paixão, e sua prostituição excedeu a prostituição de sua irmã. Uniu-se amorosamente aos assírios, aos que exerciam domínio e aos governantes vizinhos seus, cavaleiros ataviados com adornos cor púrpura, que montavam a cavalo, todos eles jovens cobiçáveis. E vi que o caminho de ambas se tinha contaminado. Mas elas acrescentaram as suas prostituições, pois havendo visto desenhos de varões na parede, imagens de caldeus pintados com pigmento, cingidos com cinturões em seus lombos, fitas atadas em suas cabeças, todos eles com aspecto de guerreiros, à maneira dos babilônios e dos caldeus, terra onde nasceram. Quando os viu, uniu-se a eles e enviou mensageiros à terra dos caldeus. Vieram, pois, a ela os babilônios para se deitarem com ela e a contaminaram com a fornicação deles. Ela se contaminou com eles e sua alma os aborreceu. Manifestou sua prostituição e descobriu sua nudez. Então minha alma a aborreceu como minha alma aborrecera sua irmã. Contudo, ela multiplicou sua prostituição, trazendo à memória os dias de sua juventude, quando se prostituiu na terra do Egito. Quando se uniu amorosamente com seus servos, cuja carne era como a carne dos jumentos, e cujos membros viris eram como os membros viris dos cavalos. Tiveste saudade de tua juventude quando perdeste tua virgindade no Egito, e teus seios juvenis foram apertados. Portanto, Aliba, assim diz o Senhor dos Senhores: eis que eu suscitarei a todos teus amantes contra ti, aos quais tua alma aborrecera, os trarei contra ti. Os babilônios e todos os caldeus te porão sobre cerco, os de Put, Lud, Coa e todos os assírios junto com eles, jovens cobiçáveis, os que exercem domínio e os governantes, todos eles homens que esquartejam montados a cavalo. Virão contra ti armados com carros e com rodas, e com multidão de nações. Eles te rodearão com lanças, escudos e capacetes. Os juízos lhes darei, mas te julgarão segundo os seus juízos. Porei meu zelo contra ti, com fúria quebrarão teu nariz, arrancarão tuas orelhas, e os que te sobreviverem cairão à espada. Capturarão a teus filhos e a tuas filhas, e os que te sobrevivam serão consumidos pelo fogo. Tomarão os utensílios de teu orgulho e te despojarão de teus adornos. Eliminarei de ti tua forma de pensar e tua prostituição, a qual trouxeste da terra do Egito, e não levantarás teus olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Portanto, assim diz o Senhor dos Senhores: eis que eu te entregarei nas mãos dos que aborreces, nas mãos dos assírios, aos quais tua alma aborreceu. Eles te golpearão com seu ódio, tomarão todo o produto do teu labor, e te deixarão nua e com frio, e será posta a descoberto a vergonha de tua prostituição e de tua iniquidade. Estas coisas te serão feitas por causa de tua prostituição, pois te prostituíste após as nações e te contaminaste com seus ídolos. E posto que andaste nos caminhos de tua irmã, porei seu cálice em tuas mãos. Assim diz o Senhor dos Senhores: beberás o cálice de tua irmã, fundo e largo, serás motivo de riso e objeto de grande e completo escárnio. De embriaguez e de miséria te encherás. O cálice de tua irmã Samaria é cálice de estupor e desolação. Tu o beberás até que te escorra o cabelo, cortarás e rasgarás teus seios, porque eu falei, declara o Senhor dos Senhores. Porquanto te esquecestes de mim para seguir teus ídolos, leva também, pois, tua iniquidade e prostituição. Então Maria me disse: filho do homem, julgue a Alá e Aliba, declara-lhe sua abominação, porque cometeram adultério e há sangue em suas mãos, adulteraram com seus ídolos, e até seus filhos que deram a luz para mim queimaram no fogo.
Também me fizeram isto, contaminaram o meu santuário naquele dia e profanaram meus dias de repouso. Quando sacrificaram seus filhos e seus ídolos, entraram em seu santuário naquele mesmo dia e o profanaram. Assim o fizeram dentro de minha casa. Também mandaram chamar alguns homens de longe para que viessem a elas, aos quais enviaram mensageiros, e quando chegaram, se banharam de imediato, pintaram os olhos e se ataviaram com seus adornos. Em seguida, deitaram em leitos recobertos e prepararam mesas diante delas, e meu azeite e meu incenso estavam postos sobre elas. Saía o som de seu gozo, também o dos homens que vieram de Seba e do deserto, os quais puseram braceletes nas mãos delas e formosas coroas sobre suas cabeças. Então disse: Nestas coisas cometeram adultério e com atos de fornicação se prostituíram. E se deixavam com elas como quem se deita com uma prostituta, assim se deitavam com Ala e com Aliba, mulheres prostitutas. Os homens justos as condenarão como a sentença de uma adúltera e com a sentença dos que derramaram sangue, pois adúlteras são e há sangue nas suas mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos Senhores: Fazei subir uma multidão contra elas e entregai-as ao terror e ao despojo. E a multidão as apedrejará e as ferirá com suas espadas, matarão seus filhos e suas filhas e incendiarão suas casas. Porei fim à iniquidade da terra, para que todas as mulheres aprendam de maneira que não façais conforme a vossa prostituição. Eu farei que vossa prostituição recaia sobre elas, e levarão aos pecados de vossos ídolos, então saberão que eu sou Mariá. Capítulo 24. A panela fervente. Veio novamente a mim a palavra de Mariá no 9º ano, ao 10º dia do 10º mês, dizendo: Filho do homem, escreve para ti o nome deste dia, porque este mesmo dia o rei da Babilônia atacou Jerusalém. Apresenta uma alegoria à casa rebelde, dizendo-lhes: Assim diz o Senhor dos Senhores: Toma uma panela e verte água nela. Lança nela pedaços de carne, bons e grossos, a espada desossada das melhores ovelhas do rebanho. Depois acenda fogo como os ossos debaixo da panela, e queime-os debaixo dela. Porque assim diz o Senhor dos Senhores: Ai da cidade derramadora de sangue, na qual está colocada a panela, e cuja iniquidade não saiu dela. Corte-a pedaço por pedaço, sem que caia porção sobre ela, porque seu sangue está no meio dela, e a pôs sobre uma rocha. Não a derramou no solo, para que pó não a cobrisse, para que subisse a indignação, para tomar vingança. Eu pus seu sangue uma rocha desnuda, para que não seja coberta. Portanto, assim diz o Senhor dos Senhores: Ai da cidade derramadora de sangue, engrandecerei o estrangeiro e multiplicarei as lenhas. Eu acenderei o fogo para cozinhar a carne, e ferva bem, e os ossos se torrem. Depois as porei a ferver sobre as brasas, para que se aqueça, funda-se seu bronze, consuma-se no meio dela sua imundícia, e se complete seu castigo. Como figos podres, sua muita iniquidade não sairá dela, mas no fogo será seu castigo. Porquanto te contaminaste na prostituição, e posto que quis te limpar, mas não permitiste que te limpasse de tua imundícia, não serás mais purificada até que eu desencadeie minha ira sobre ti. Eu, Mariá, falei, e eu trarei, e eu levarei a cabo, e não terei piedade, nem compaixão, nem misericórdia. Eu te julgarei de acordo com teus caminhos e de acordo com tuas obras, declara o Senhor dos Senhores. Ezequiel, diante da morte de sua esposa. Veio, pois, a mim a palavra de Mariá, dizendo: Ó filho do homem, eis que eu te tirarei com uma ferida repentina o deleite de teus olhos. Mas tu não te lamentarás, nem ficarás de luto, nem derramarás lágrimas. Em vez disso, sofre tormento pelo sangue derramado dos mortos, mas não faças lamentação. Põe teu manto, põe as sandálias em teus pés, e não cubras os lábios, nem comas pão de filhos dos homens. Então falei ao povo pela manhã, e pela tarde faleceu minha esposa, e na manhã seguinte fiz como me foi ordenado. E o povo me disse: Não nos farás saber o que é isto que estás fazendo? E eu lhes respondi: É a palavra de Mariá, veio a mim dizendo: Dize à casa de Israel:
Assim diz o Senhor dos Senhores: Eis que eu mesmo profanarei meu santuário, o orgulho do vosso poder, o deleite dos vossos olhos e a propiciação de vossas almas. Vossos filhos e vossas filhas que vos abandonastes cairão à espada. Vós, pois, fareis como eu fiz. Não cobrireis os lábios, nem comereis pão de filhos de homens. Não cortareis o cabelo, e vossas sandálias estarão nos vossos pés. Não ficareis de luto, nem vos lamentareis. Antes sereis consumidos por vossa iniquidade, e vos consolareis uns aos outros. Ezequiel, pois vos servirá de sinal, fareis tal como ele fez, então sabereis que eu sou o Senhor dos Senhores. Quanto a ti, ó filho do homem, no dia que eu os despoje da força, da alegria, de seu orgulho, do deleite de seus olhos, da propiciação por suas almas, de seus filhos e de suas filhas, naquele dia virá a ti um que tenha escapado para proclamar a teus ouvidos. Naquele mesmo dia, o que havia escapado abrirá sua boca, e tu falarás, e já não estarás mudo, e lhe servirá de sinal, então saberão que eu sou Mariá. Profecia contra várias nações ao redor de Israel. Contra os amonitas, então veio a minha palavra, capítulo 25, né? Contra os amonitas, então veio a minha palavra de Mariá, dizendo: O filho do homem põe teu rosto contra os amonitas e profetiza contra eles. Dirás aos amonitas: Prestai atenção à palavra do Senhor dos Senhores. Assim diz o Senhor dos Senhores: Posto que vós dissestes: contra meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi desolada, e contra a casa de Judá, quando foi em cativeiro. Por isso, eis que te darei em possessão aos filhos do Oriente, e seus exércitos se assentarão em ti, e montarão em ti suas tendas. Eles comerão teus frutos e beberão teu leite. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e aos amonitas um redil de ovelhas. Então saberão que eu sou Mariá. Assim diz o Senhor dos Senhores: por golpear com tuas mãos e pisoteado a terra com o sapatear de teus pés, e haver-te regozijado em tua alma pela terra de Israel. Por isso, assim diz o Senhor dos Senhores: Eis que eu alçarei minha mão contra ti, entregando-te por despojo às nações, eu te exterminarei das nações, eu te eliminarei das cidades e te assolarei, então saberão que eu sou Mariá. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Senhores: Posto que Moabe e Seir dizem: Eis que os da casa de Judá se encontram entre todas as nações. Por isso, eis que deslocarei o ombro de Moabe das cidades de suas cidades e de seus arredores, o esplendor da terra, Bet-Jesimoth, de Baalmon e Kiriataim, dos filhos do Oriente e dos Amonitas. Eu a darei por possessão, para que não haja memória de Rabá dos Amonitas entre as nações. Eu executarei juízo contra Moabe, então saberão que eu sou Mariá. Contra Edom, assim diz o Senhor dos Senhores: posto que Edom se vingou da casa de Judá, lhes manteve a ira permanente e os enviou. Por isso assim diz o Senhor dos Senhores: eis que eu alçarei minha mão contra Edom e eliminarei dela a homens e animais. Eu a converterei numa desolação desde Temã até Darã, e cairá a espada. Executarei minha vingança contra Edom mediante meu povo de Israel. Conforme minha ira, eles se vingarão de Edom, e conforme minha indignação, e conhecerão minha vingança, declara o Senhor dos Senhores. Contra a Filistia, assim diz o Senhor dos Senhores: porquanto os filisteus se vingaram, pois com o desejo de sua alma executaram vingança, destruindo uma antiga amizade. Por isso, assim diz o Senhor dos Senhores: eis que eu alçarei minha mão contra os filisteus, devastarei Creta e eliminarei o restante das costas do mar, e executarei contra eles minhas grandes vinganças com a repreensão e com furor. Então saberão que eu sou Mariá quando eu tiver executado minhas vinganças contra eles. Capítulo 26 continua. Contra Tiro, no 10º ano ao primeiro do mês, veio a minha palavra de Mariá, dizendo: filho do homem, posto que Tiro disse a respeito de Jerusalém: as portas das nações têm sido quebradas, voltaram-se para mim, ficou desolada e deserta.
Por isso, assim diz o Senhor dos Senhores: Eis que eu estou contra ti, Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir suas ondas. E destruirão os muros de Tiro e demolirão suas torres. Retirarei delas seus escombros e a converterei numa pedra lisa. Serão um enxugadouro de redes no meio do mar, porque eu falei, declara o Senhor dos Senhores, e ele será despojo para as nações. Suas filhas que estiverem no campo serão mortas à espada, então saberão que eu sou Maria. Porque assim diz o Senhor dos Senhores, eis que eu trarei desde o norte contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, rei de reis, com cavalos, carros, cavaleiros, uma multidão e muita gente. Matará a espada tuas filhas que estiverem no campo, porá sobre ti sentinelas, porá contra ti torres de cerco e levantará contra ti um escudo. Dirigirá a ponta de seus arietes contra tuas muralhas e desarraigarão tuas torres com suas espadas. O pó te cobrirá devido ao galopar de seus cavalos e pelo grito de seus cavaleiros e pelo barulho das rodas de seus carros de guerra teus muros tremerão quando entre pelas tuas portas como quem entra numa cidade em que se abriu brecha. Com os cascos de seus cavalos pisarão todas as tuas ruas, e teu povo matará a espada e lançará por terra teus fortes lugares altos. Também saquearão tuas riquezas, tomarão posse de teus bens, derrubarão teus muros, demolirão tuas casas preferidas, e lançarão no mar tuas pedras, tua madeira e tua riqueza. Farei cessar o ruído de tua música, e não se escutará mais o som de tua harpa. E te converterei numa pedra lisa e um enxugadouro de redes. Nunca mais serás reconstituída, porque eu falei. Nunca mais será reconstruída, porque eu falei, declara o Senhor dos Senhores. Assim diz o Senhor dos Senhores a Tiro: as ilhas tremerão pelo estrondo de teu colapso, do tormento dos teus mortos e da matança dos que sejam mortos no meio de ti. Então descerão de seus tronos todos os príncipes do mar, tirarão seus mantos, se despojarão dos adornos com que se ataviavam e se vestirão de terror. No solo se assentarão, ficarão aturdidos, estarão inquietos, ficarão estupefatos por tua causa. Entoarão uma lamentação por ti e te dirão: como foste aniquilada, ó moradora dos mares, cidade fortificada que foste, poderosa no mar, ela e seus habitantes que infundiam o seu terror sobre todos os seus moradores. Agora tremerão as ilhas no dia do teu colapso, as ilhas se aterrarão no dia de tua queda. Assim diz o Senhor dos Senhores a Tiro: quando eu te converter numa cidade desolada, como uma cidade desabitada, e fizer subir contra ti o abismo e te cubram as muitas águas, então te farei descer junto com os que descem a cova ao povo antigo, e te farei habitar nas partes mais baixas da terra, nas ruínas antigas, junto com os que descem a cova, para que nunca mais sejas habitada, e não permitirei tua estabilidade na terra dos viventes. Eu te entregarei à devastação, serás procurada, mas não serás jamais achada, declara o Senhor dos Senhores. E é isso, muito bem. Finalizamos aqui, fomos do capítulo 21 ao 26. Temos ainda um bom caminho aqui, né, no livro de Ezequiel, mas vamos seguindo que em breve passamos para o outro e vamos avançando no nosso estudo, na nossa leitura da Bíblia. Desejo a todos aí um ótimo dia. Cliquem no sininho, deem o seu joinha, compartilhem, deixe seu comentário, nos ajude no engajamento do canal. E vamos em frente. Até a próxima leitura. Um grande abraço a todos. Valeu.